para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha que fantástico o que o apóstolo Paulo fala para nós em Filipenses 3, de 8 a 10. E ele termina no versículo 10: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Que coisa gloriosa! E é por isso que o apóstolo Paulo abriu mão de tudo que ele era, abriu mão de tudo que ele tinha, por causa da sublimidade de Jesus, por causa da pessoa de Jesus, por causa do Cristo ressurreto. Paulo abriu mão de tudo por causa do poder da ressurreição, para se sujeitar tão somente a Jesus Cristo. A gente vive num tempo de muita distração. A gente vive num tempo onde nós construímos muitos ídolos, muitos senhores que comandam e mandam na nossa história aqui e agora. O apóstolo Paulo está dizendo e abrindo os nossos olhos: gente, quando estamos sob o poder da ressurreição, nós abrimos mão de tudo, desde que continuemos firmemente em Cristo Jesus, fazendo dele o Senhor da nossa vida. Isso é importante que entendamos, é uma boa nova extraordinária para viver e pregar. Uma outra boa nova: a ressurreição é pedra fundamental da doutrina cristã. A ressurreição, irmãos e irmãs, é pedra fundamental da doutrina. Porque na Bíblia, 17 livros fala explicitamente sobre a ressurreição de Jesus. E os demais livros da Bíblia implicitamente falam da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber, você pode discernir o projeto de Deus centralizado na pessoa do Messias, desde a promessa, desde Gênesis, já há promessa de redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. Amados, isso é importante nós entendermos, para que possamos vivenciar o poder da ressurreição o tempo todo na nossa caminhada, na nossa história cristã. O poder da ressurreição tem que ser invocado sobre as nossas vidas, mediante a nossa submissão ao senhorio absoluto de Cristo, para fazermos valer o que Cristo pagou. O alto preço que Ele pagou não foi para a gente ser qualquer ser humano, não. Não é para a gente viver de qualquer jeito. Não é para a gente ser fracassado, derrotado, frustrado, doente. Eu diria para você que o que Jesus fez, culminou na gloriosa ressurreição, não é para a gente viver Romanos 7 a vida toda, não. O que diz Romanos 7? O bem que eu quero fazer, eu faço, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Graças a Deus existe Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Foi pago um alto preço. Olha quanta coisa Jesus conquistou por nós lá na cruz, e culminou e selou tudo isso na gloriosa ressurreição, para que hoje fôssemos crentes doentes, crentes apáticos, crentes indiferentes, crentes tímidos, crentes acanhados, crentes medrosos, crentes que cultivam pecados, crentes que derrotados diante do inimigo, diante do eu, influenciado pelo mundo. Não, nós fomos conquistados por Jesus para estarmos
estarmos fazendo diferença na humanidade. Nós fomos conquistados por Jesus Cristo e Ele nos comparou a uma luz que é colocada no telhado para iluminar toda a casa, toda a cidade, não como uma luz para ser colocado embaixo do banco, ofuscado por tudo que está em volta. Não, o crente, sob o poder da ressurreição, ele foi chamado para brilhar, ele foi chamado para influenciar, ele foi chamado para manifestar a glória de Deus, ele foi chamado para influenciar a sociedade, ele foi chamado para destruir as obras de Satanás, ele foi chamado, ele foi separado pelo Senhor Jesus para representá-lo na terra, para continuar o seu ministério, para manifestar a glória de Deus no mundo, que está manifestada em Jesus Cristo. A glória de Deus é a pessoa de Jesus. E hoje a glória de Deus precisa ser manifestada por meio de Jesus Cristo, que é a igreja. E é por isso que Jesus é cabeça, é Senhor, e a igreja é corpo, é serva, é discípula, é seguidora, é obediente, é submissa ao senhorio, ao controle, ao domínio, tão somente de Jesus Cristo. Porque muitas vezes os cristãos nós somos derrotados, e porque muitas vezes a igreja ela frustra, decepciona e nega, porque ela sai debaixo da autoridade do senhorio de Jesus e começa ela mesma a comandar. Por isso que as três coisas difíceis de nós abrirmos mão é o nosso eu, é o mundo, não é? É difícil nós abrirmos mão do mundo, é difícil abrir mão do nosso eu, mas Jesus foi claro: você quer ser meu discípulo e discípula? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aí você vai ser meu discípulo e discípulo. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade do Senhor. A ressurreição de Cristo, meus irmãos e irmãs, e a dos cristãos no último dia estão relacionadas. A esperança, não é, da ressurreição de Cristo, não é? A esperança da nossa ressurreição, ela está baseada e firmada na convicção da primeira. Ou seja, por que eu creio que estarei ressuscitando um dia? Por que eu tenho essa convicção? Mesmo que eu morra, quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar primeiro. Por que eu tenho essa convicção? Por que eu tenho essa certeza, essa esperança? Porque eu acredito que Jesus ressuscitou dentre nós. Se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Isto é maravilhoso. Uma outra boa nova é a ressurreição e a transformação. 1 Coríntios 15 diz: eis, 51, eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos e irmãs, isso é uma boa nova extraordinária. É a nossa experiência. Quando nos encontramos para valer com Jesus, a nossa vida foi transformada, a nossa vida mudou, a nossa história mudou. Hoje, em Cristo, nós podemos dizer: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo estávamos assim, éramos assim. Depois de Cristo, nós fomos transformados e somos assim. E à medida que caminhamos com Jesus, a palavra diz que nós seremos transformados de glória em glória. Ou seja, enquanto vivermos aqui, nós ainda seremos mais transformados pela presença do Cristo vivo. Jesus de Nazaré vai transformar mais ainda a sua vida.
É por isso que nós, como igreja, não podemos parar no tempo, não podemos ficar vivendo do passado, vivendo de avivamentos do passado, vivendo de experiências do passado, vivendo de encontros do passado. Não, glória a Deus, porque tudo isso aconteceu e foi muito bom. Mas o Senhor renova a cada manhã a sua misericórdia, o Senhor renova a cada manhã a sua graça, o Senhor renova, o Senhor nos dá novas experiências, o Senhor permite que situações adversas venham sobre nós, para transformarmos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus, corporal de Jesus, o fato de ter ressuscitado, continua gerando transformação na minha e na sua vida. E é por isso, irmãos e irmãs, que a cada ano que passa, eu preciso estar sendo um crente melhor. Eu preciso ser um crente melhor, não é? Eu preciso pensar nisso. É por isso que eu não posso esquecer de quem é Jesus e do que Ele fez por mim, porque Ele quer continuar me transformando para me usar mais. Mas aí eu preciso desejar isso. Eu quero ser mais transformado, ou seja, negar a mim mesmo a cada dia mais ser menos de mim e permitir que Jesus seja mais Senhor da minha vida, permitir que Ele me transforme dia a dia. Eu preciso desejar também ser usado. Se Deus tem me usado hoje, amanhã eu quero ser mais usado ainda. E será que nos preparamos para isso? Nos investimos nessa perspectiva porque queremos isso? Gente, quando nos relacionamos com Cristo vivo, é isso que Ele espera de nós, e é isso que temos que esperar dEle, e a parte dEle Ele é fiel. Cabe a nós continuarmos o nosso caminho, consagração, renovação da aliança. É por isso que a Santa Ceia, irmãos e irmãs, parece que vocês participaram hoje cedo. A Santa Ceia é como se celebrássemos a Páscoa todo mês. A Santa Ceia traz à nossa memória aquilo que Jesus fez, e tem que trazer à nossa memória o que Ele tem feito na nossa vida no dia a dia. E de ceia para ceia, eu preciso ver mudanças, eu preciso ver melhoras no meu caráter, eu preciso ver transformações na minha vida, e eu preciso ver mais frutos no meu ministério, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus vai nos transformando, tanto a transformação presente como a transformação no futuro.